Você acha que a vida no Antigo Testamento era cheia de cânticos, milagres diários e pessoas caminhando tranquilamente sob o sol? Ótimo! Agora esquece tudo isso. Porque, na prática, viver naquela época era menos sobre espiritualidade elevada e muito mais sobre simplesmente não morrer hoje. Não existia plano B, não existia hospital, não existia amanhã eu resolvo. Se você acordasse respirando, já era uma pequena vitória. Cada dia começava com uma pergunta silenciosa: o que pode me matar hoje? Fome, sede, doença, guerra, punição divina ou, claro, outras pessoas. Você nasce em um mundo onde a sobrevivência começa literalmente no parto, sem médicos, sem anestesia, sem higiene. Se você nasceu fraco, a vida já te deu o spoiler do final. Muitos nem chegavam a ter um nome antes de morrer. A infância, curta, frágil e perigosa. Crescer no Antigo Testamento significava trabalhar cedo, muito cedo. Você aprende rápido que comida não aparece sozinha. Se não plantar, não colhe. Se não colher, passa fome. Se passa fome por tempo demais, bom, o deserto não tem misericórdia. E o deserto era praticamente um personagem fixo da história. Calor que queima a pele, noites geladas, areia em tudo, sede constante. Água não era conforto, era sobrevivência pura. Um erro de caminho, uma fonte seca e pronto, fim da linha. Agora adiciona isso à alimentação. Nada de variedade, nada de equilíbrio nutricional. Era o que dava. Grão simples, pão duro, carne quando tinha sorte. E quando não tinha, jejum forçado, não espiritual, físico mesmo. Seu estômago aprendia a ficar em silêncio. Doenças eram sentenças. Uma infecção pequena podia virar uma morte lenta. Um corte maltratado podia custar um mimbro, ou a vida. Não existia antibiótico, não existia diagnóstico. Se algo dava errado no seu corpo, você basicamente torcia para Deus intervir. E às vezes, na mentalidade da época, o problema era você. Se algo ruim acontecia, alguém tinha pecado. Talvez você, talvez sua família, talvez seus antepassados. O sofrimento vinha acompanhado de culpa, mesmo quando você só teve o azar de nascer ali. A violência não era a exceção, era a rotina. Tribos brigavam por terra, água, gado, honra, vingança antiga. Cidades eram atacadas, saqueadas, queimadas. Se você fosse homem, poderia ser convocado para lutar. Se fosse mulher ou criança, virava a consequência da guerra. Não existia civil, existia sobrevivente. Cada grupo protegia o que tinha e desconfiava de quem vinha de fora. Estranhos não eram curiosidade, eram ameaça. Hospitalidade existia sim, mas sempre misturada com medo. A justiça também não era suave. Leis eram duras porque a vida era dura. Errar podia custar tudo. Algumas punições eram públicas, físicas, definitivas. A ideia era simples: manter a ordem custasse o que custasse, inclusive pessoas. E mesmo tentando fazer tudo certo, você ainda vivia com uma sensação constante de fragilidade. Chuvas irregulares podiam destruir colheitas inteiras. Uma praga de insetos podia significar fome em massa. O clima decidia quem comia e quem passava necessidade. A fé nesse cenário não era conforto emocional, era sobrevivência psicológica. Acreditar que Deus via, ouvia e agia era o que impedia muita gente de desistir. Não era uma fé bonita de palco, era uma fé desesperada, crua, diária. Você não orava porque era bonito, orava porque não tinha mais opções, orava por chuva, por saúde, por proteção, por mais um dia. Às vezes a resposta vinha, às vezes não, e você tinha que seguir mesmo assim. Os personagens que hoje parecem heróis bíblicos também estavam nesse mesmo cenário brutal. Antes de serem exemplos, eram pessoas tentando sobreviver, com medo, com dúvidas, com perdas reais. Nada épico no dia a dia, só resistência. Viver no Antigo Testamento era aceitar que a morte fazia parte da paisagem. Ela não era escondida, não era distante, ela estava ali, visível, frequente, inevitável. Isso moldava o jeito de pensar, agir e sentir. Não havia espaço para a ingenuidade. Você amadurecia rápido ou não amadurecia. Crianças viravam adultos cedo, adultos envelheciam rápido.
O corpo carregava o peso do trabalho, do clima, da escassez. Quando alguém chegava à velhice, isso não era comum, era impressionante. Significava que aquela pessoa tinha vencido uma sequência absurda de ameaças. Não por conforto, mas por resistência. Por isso, quando você lê o Antigo Testamento, precisa entender. Aquelas histórias nascem de um mundo hostil, um mundo onde viver já era um ato de coragem, onde acordar vivo já era motivo de gratidão. Então não, a vida no Antigo Testamento não era sobre conforto, estabilidade ou segurança. Era sobre sobreviver, um dia de cada vez. E, sinceramente, ainda bem que você nasceu agora.